Pensei, fica à vontade. Fala tudo. Bom dia, gente. Graça e paz, tudo bem? Você está animado para essa manhã? Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo vai te surpreender, amém? Não porque sou eu que estou pregando, mas porque Deus é um Deus que gosta de fazer surpresas. Sabe, eu me lembro que quando minha mãe me contava algumas coisas que ela havia feito, quando eu ainda era criança, né? Quantos aqui são pais? Amém, muita gente, glória a Deus. Irmãos, quando as pessoas são pais, né? Eu no caso ainda não sou pai, mas eu tenho essa experiência de ver e de observar. Quem fez festa de 1 ano aí para o filho? Levanta a mão. Aleluia, Deus é bom, todo mundo, hein? Deus é fiel na vida de vocês, aleluia. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. A criança lembra da festa de 1 ano? Uma vez eu fui na festa de 1 ano de um amigo meu, do pai da criança, obviamente. Irmãos, a criança já estava agoniada com aquele barulho, som, todo mundo beijando, apertando. E o pai animado, a mãe animada e o menino já agoniado, não queria mais tirar foto e para colo nenhum. E depois eu fiquei pensando sobre isso. Irmãos, no fim das contas, a festa é para a criança ou é para os pais? Quem gera mais expectativa para a festa? A criança ou os pais? Então deixa eu te dar uma boa notícia. Você pode até ter vindo com expectativas para esse culto, mas o seu pai gerou mais expectativa do que você. Todos os encontros que nós temos com Deus, você pode acordar um belo dia muito animado, ou chegar para vir para o culto da manhã, da noite, da quinta e dizer assim: rapaz, hoje eu estou empolgado para o culto. Hoje eu estou com uma expectativa diferente. Hoje eu sei que algo vai acontecer. E você pode chegar e entrar por essas portas muito animado, mas você nunca vai superar a animação do pai. De saber que tem um momento preparado, específico, para estar com você. Amém? Então nessa manhã é uma manhã de culto, de falar sobre a visão, de falar sobre aquilo que é uma base, que é um fundamento da nossa vida. Sabe? E Deus criou uma expectativa para essa manhã. Deus gerou em si uma empolgação para te receber. Sabe, eu me lembro que uma vez eu assisti um filme, há muitos anos atrás, o nome desse filme eu acho que é Questão de Tempo, eu não sei exatamente se é esse o nome, mas esse filme conta a história de um rapaz que, na família dele, as pessoas tinham superpoder. Elas entravam no armário e voltavam para o passado, e podiam voltar para o tempo. Alguém já assistiu esse filme? Algumas pessoas ali atrás. E eu assisti esse filme tem muito tempo, mas eu nunca esqueci uma cena. No final daquela trama, no final daquela história, aquele protagonista só tinha acesso a entrar mais uma vez naquele armário e poderia revisitar algum episódio da vida dele. Então ele tinha que escolher muito bem aquele momento, porque ele nunca mais ia ter a chance de voltar ao passado. E quando ele entra naquele armário, pensa no momento que ele gostaria de reviver, ele volta para o período onde o filho dele era uma criança. E eles estavam à beira-mar atirando pedras na água. E quando eu olhei aquela cena, eu falei: uau, é assim que Deus enxerga. O que realmente importa para Deus não são as coisas que Ele te deu, são os momentos que você passou diante dEle, reconhecendo a sua presença, o seu caráter. Irmãos, a eternidade, nós vamos viver algo maravilhoso e é verdade. Mas deixa eu te falar, na eternidade não vai ter distração. Na eternidade não vai ter desafio, não vai ter gigante, não vai ter Netflix, não vai ter celular, não vai ter nada que possa te mover de um lugar de intimidade. Então deixa eu te falar uma coisa, Deus dá muita atenção para quando nessa dispensação você decide abrir mão de tudo e falar: não, a partir de agora eu quero estar somente com você. Amém? A eternidade, irmãos, depois que a gente chegar lá é mole. Você não vai ter que abrir mão de nada para estar com Ele. Mas dentro desse tempo onde nós estamos, Deus valoriza quando você decide: não, eu vou desligar a televisão, olha só, eu não quero que ninguém converse comigo agora. Esse tempo é o tempo meu e dele. Eu quero falar sobre oração com você nessa manhã. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 11, no versículo 3.
Salmos de número 11, no versículo 3, eu me lembro que eu fui numa conferência de ministros em 2014 e ouvi o Maneco falar a respeito desse versículo. Salmos 11, no versículo 3, vai dizer assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós vamos falar sobre uma vida de oração nessa manhã. E, meu irmão, oração é um fundamento. E o salmista está dizendo que nem o justo consegue fazer alguma coisa se o fundamento estiver destruído. Você leu aí na sua Bíblia? Salmos 11, 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E nós precisamos entender e enxergar a oração como um alicerce, como um fundamento da nossa vida. Eu estou falando não de você orar aqui na igreja durante o culto, eu não estou falando de você orar quando chega um pedido de oração, mas eu estou falando de uma vida de oração, de uma constante em oração. Irmão, se você for para a academia 4 vezes por mês, você vai ter resultado? O que vai dar o resultado naquele treino, naquele exercício? Constância. Se o trabalho que você faz hoje, seja ele qual for que você faça, se você fizer ele poucas vezes, o seu patrão vai te promover, ou vai te contratar, ou você vai ter crescimento dentro daquela área? Não. Meu irmão Paulo está ali atrás, eu sei que ele é chefe de cozinha. Irmãos, muita gente gostaria de ser chefe de cozinha, ou de cozinhar bem, mas deixa eu te falar uma coisa, você só fica bom fazendo comida? Fazendo. Constante, você cozinha um dia, faz um arroz um dia, queima, no outro dia sai papado, no outro dia sai seco, daqui a pouco você acerta. Nossa, é assim que faz arroz. Esse é o tempo do fogo, essa é a quantidade de água, essa é a quantidade de sal. À medida que você vai praticando com constância, você vai adquirindo robustez, maturidade. Até chegar um momento onde alguém vai querer fazer uma festa, um churrasco, alguma coisa, e vão dizer assim, não, o arroz pede para fulano. O arroz dele é top. Nossa, o arroz dela fica soltinho, perfeito. Por quê? Já ficou reconhecido entre as pessoas que você conseguiu ali adquirir uma habilidade para fazer arroz. Você está me entendendo? Hoje não é o Masterchef de novo, já foi ontem. Não estou te ensinando a fazer comida, meu querido. Estou te inspirando a orar, amém? Se você quiser ser reconhecido como alguém que ora, ore. Se você quiser ser reconhecido como alguém maduro e espiritual, ore. Porque assim como eu reconheço a habilidade de alguém para fazer uma comida natural, e eu vou até ela porque eu sei que ela é capaz de me ajudar, da mesma forma, nós, quando estamos numa posição de alguém que ora, as pessoas vão saber a quem recorrer. Amém? Eu quero ler uma frase para você que eu encontrei num livro sobre oração, e essa frase é assim: a oração é para a alma o que a respiração é para o corpo. Pelos movimentos desta respiração celeste, entendemos que há vida, que estamos vivos ou não. O nosso corpo físico, a gente sabe que está vivo porque está vivo, glória a Deus. Mas o que sustenta a nossa vida como seres humanos aqui na terra? Alimentação, água. Mas existe uma coisa que você não para de fazer nem enquanto você dorme, que é respirar. Se você para de respirar, a vida para. Espiritualmente, meu irmão, se você para de orar, a vida para. Você vai dizer, professor, mas eu não oro, mas eu sou crente. Eu não oro, mas eu venho aos cultos. Eu não oro, mas eu bato palma no louvor. Eu não oro, mas eu pulo. Eu não oro, mas eu canto. Eu não oro, mas eu danço. Irmãos, todas essas coisas são importantes e válidas. A gente não vai substituir nenhuma delas. Mas é por meio da oração que você dedica tempo ao seu Pai sobrenatural. É por meio da oração que você diz para Deus o quanto Ele é importante na sua vida. Oh, aleluia. É por meio da oração que você diz, Pai, eu acredito nisso que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando da oração na sua casa, amém? Porque, irmãos, como o Tarcísio falou no começo, esse ambiente do culto, maravilhoso. Mas aqui, irmãos, você está sendo ajudado pelo louvor,
pelas orações que foram feitas antes de você chegar nesse lugar, por uma atmosfera, por um senso de comunidade. Irmão, se você entrar numa sala e tiver todo mundo rindo, o que você vai fazer também? O coletivo te empurra, te impulsiona, e por isso a gente deve vir à igreja. Porque se você chegou aqui hoje debilitado na sua vida de oração, você vai sair daqui um crente fervoroso, amém? Irmãos, a unção, muitas vezes na nossa vida, ela é como um trampolim. Ela vai de fato nos impulsionar para vivermos algo novo. Mas depois que a gente chega nesse lugar, é o nosso papel manter isso. Amém? Quantas vezes eu já vi pessoas recebendo palavras extraordinárias, um mover sobrenatural. E o tempo passou e eu disse, rapaz, o que aconteceu com fulano ali? Eu sei que foi Deus que falou com ele. Eu sei que a unção estava envolvida naquele momento. A unção levantou aquela pessoa, tirou de um lugar de mediocridade, mas depois ela não fez nada com aquilo. Então não é o que vai acontecer comigo e com você, amém? O que nós estamos recebendo nessa manhã vai nos colocar dentro de uma nova fase da nossa vida. Eu não sei você, mas eu ainda tenho expectativas em coisas que Deus vai me falar por meio da oração. Amém? Eu sei que eu não descobri tudo ainda. Irmãos, tem muito mais em Deus para mim e para você. Muito mais, muito mais. Muito mais. Eu me lembro que uma vez eu estava orando na casa de alguns amigos. E nesse dia eu tive uma visão. E naquela visão eu estava no fundo do mar. Me acompanha aqui, tá? Naquela visão eu estava no fundo do mar, olhando lá. Não sei como que eu estava, mas enfim, é uma visão. E de repente eu via uma torre brilhando no fundo do mar. Eu me aproximava daquela torre. E na verdade não era uma torre, era como se fosse uma entrada. Eu entrava por aquele espaço e eu descobria um segundo oceano. Debaixo do chão, debaixo do fundo do mar, por meio dessa torre tinha uma outra entrada. E eu chegava em um outro oceano, muito maior, muito mais fundo do que o primeiro. E quando eu estava com aquela visão, quando eu despertei, o Senhor me lembrou do Salmo 46, onde o salmista vai dizer que um abismo chama outro abismo. E essa palavra abismo é a palavra profundidade. E Deus falou comigo, uma profundidade de oração chama outra profundidade de oração. À medida que você mergulha de fato em buscar ao Senhor, coisas vão ser dadas, abertas, dispostas à sua frente. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Deus sempre vai te incentivar a orar. Amém. Deus sempre vai te incentivar a orar. Pode ser que algumas vezes você ore em casa, ore em línguas, ore no entendimento, e você não perceba nada acontecer, a parede derreter, os anjos voarem. E você vai dizer, professor, mas eu estou orando e não estou sentindo nada. Mas é assim mesmo. Nós não precisamos sentir, amém? Nós precisamos crer apenas. E à medida que você ora e crê, isso vai construindo em você o quê? Constância, força, maturidade, habilidade, capacidade. E esse alicerce aqui que o salmista está falando, se ele estiver bem sólido, se ele estiver bem construído, o justo pode fazer muita coisa. Agora, irmãos, quando eu e você somos convidados pelo Espírito a orar, nós não podemos travar isso. Amém? Eu já passei algumas experiências. Eu me lembro que também, em 2015, mais ou menos, eu estava diante de um grupo, a gente estava orando com várias pessoas, e nós começamos uma intercessão, começamos a orar por pessoas de países perseguidos, começamos a orar por cristãos que estavam em lugares difíceis. Irmãos, e eu vi no meu espírito um pai em algum país sendo perseguido por ser cristão com seu filho dentro de casa. E naquele momento de profunda intercessão, de choro, de sentir a dor daquela pessoa, Deus falou comigo, a sua oração está alcançando essa pessoa aqui. Amém, irmãos? Sabe, talvez a gente não explore muita parte doutrinária de oração hoje, mas o objetivo que eu creio que o Espírito Santo quer nessa manhã é inspirar você a orar mais. Amém, gente? Nós vamos descobrir tanta coisa profunda por meio da oração. Eu muitas vezes encontro pessoas, elas estão com alguns questionamentos, algumas indagações,
E elas falam para mim: Ronald, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual trabalho eu devo fazer, eu não sei se eu saio, se eu não saio. E elas têm muita dúvida sobre muita coisa, mas não gastam tempo orando para descobrir. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nós somos da fé, sim ou não? A gente aprendeu a confessar e declarar a palavra, mas confessar e declarar não substitui a oração, você sabia? Às vezes as pessoas estão diante de uma questão e aí elas sabem um versículo de cor, então elas vão repetir aquilo. Não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém, irmãos, realmente. Mas por que você não para e ora sobre isso? Não medita sobre isso? Porque os dias vão passando e a gente não vai vendo o resultado e vai dizer assim: não, mas eu tenho orado sobre isso. Não, você não tem orado. Quando você lembra da situação, você repete um versículo que você sabe de cabeça. Mas, irmão, se eu pegar um papagaio ou um gravador de áudio, ele também é capaz de repetir alguma coisa. Agora, o que vai me dar a revelação do que eu estou declarando? Oração, meditação. A vida da fé não é uma fórmula. Amém? Não é uma fórmula de física, de matemática. Professor, declarar não funciona? Claro que funciona. Mas eu não posso substituir o lugar do meu devocional por declarar uma palavra e depois continuar a viver a minha vida. Irmãos, a gente precisa às vezes gastar tempo orando, sim. Professor, mas eu não sei o que eu vou orar. Você ora em línguas então, meu filho. Abre a sua Bíblia lá e procura, ó. Pai, me dá uma palavra aqui a respeito do que eu estou passando. E declara isso, confessa, rende graças ao Senhor. Amém, gente? Quando eu era criança, a gente brincava de uma brincadeira. Brincava de uma brincadeira, né? Tá tudo bem. A gente brincava de um negócio chamado vivo morto. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem brincar disso? Vivo. Não, levanta, irmão, vivo. Você que pode, tá? Se você está com alguma condição, fique em paz. Morto. Vivo. 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 Morto. Morto. Por que eu fiz isso? Porque eu me lembro que quando eu brincava disso, às vezes tinha uns espertinhos que eles ficavam no meio do caminho. Eles nem sentavam, nem levantavam. Às vezes a gente falava vivo, aí o cara ficava assim. Morto, o cara estava assim. Porque ele queria ganhar, né? Irmão, sabe quem é essa pessoa que fica no meio, nem está vivo, nem está morto? É o crente que não ora. Oh, aleluia. Porque a gente está falando que a oração, ela é a respiração do teu espírito, é o teu momento de comunhão com Deus, é onde você recebe direção, instrução, graça. Mas se você não faz isso, você está tentando trapacear a brincadeira. Você está dizendo para Deus assim: não, eu não quero ficar em pé porque em pé cansa. Mas se eu estiver sentado, eu também estou perdendo. Então eu vou ficar aqui no meio do caminho. Então eu oro de vez em quando. Quando alguém me pede uma oração, às vezes eu oro, às vezes eu digo que orei e nunca orei. Mas, irmãos, Deus não nos chamou para momentos de oração. Ele nos chamou para uma vida de oração. Uma vida de oração. Constantes. A gente vai encontrar na Bíblia Jesus, Paulo, Pedro, todos os apóstolos, todas as cartas, recheadas de oração, recheadas de direções que surgiram por meio da oração. Enquanto eles estavam ali declarando, crendo, agarrando as promessas, confessando, mas regando isso com uma vida constante em Deus. E hoje eu e você não podemos viver uma vida onde oração é uma coisa paliativa, é uma coisa que, dependendo da situação, eu preciso orar. Não, irmãos. Ah, mas aí agora eu tenho que ministrar, né? Então eu preciso orar porque eu preciso ter uma palavra para dar para as pessoas. Não. Você não ora para pregar, você ora para viver. Amém? Ah, eu vou ler a Bíblia agora porque eu tenho que levar uma palavra para os meus liderados. Não. Oração é a sua vida, a leitura da palavra é a sua vida. Sabe, infelizmente a gente vai encontrar muitas pessoas que não têm uma vida de oração ou que não são constantes nisso. Deixa eu te dar uma notícia um pouco chocante. Dá para perceber quem ora e quem não ora. Amém?
Mas você consegue perceber. A não ser que você seja o que não ora, né? Aí o que não ora não percebe nada. Que não ora para ele, todos os dias são iguais, todo mundo é igual. Oh, aleluia. Então, irmãos, Deus está esperando por mim e por você, com expectativa nos seus próximos momentos de oração. Sabe, eu me lembro que uma vez eu estava orando na minha casa. Na verdade, nem estava na minha casa. Eu fui para um prédio que a gente tem lá da nossa igreja, onde tinham algumas salas vazias, e eu levei apostilas do Rema, levei Bíblia, e comecei a orar naquele lugar, e comecei a orar. Irmãos, de repente eu percebi uma presença de Deus tão forte, tão gloriosa naquele momento. Era como se Jesus estivesse ali do meu lado, e eu senti que eu podia perguntar qualquer coisa do universo para Ele. Foi um dos momentos mais extraordinários que eu já tive na minha vida de oração. E eu estava ali, irmãos, tão extasiado com aquela glória, com aquela presença. E eu ainda não tinha começado a dar aula no Rema. E eu pensei assim, eu vou perguntar para ele sobre o Rema. Aonde eu vou, o que eu vou fazer. E, irmãos, isso eu mesmo, né? E o Senhor ali. Irmãos, quando eu pensei em falar sobre isso, Deus disse não. Nesse lugar que você está, nós não falamos de trabalho. Nesse lugar que você está, nós não falamos do que você vai fazer por mim. Amém, irmãos? O que o Espírito Santo estava me sinalizando? Esse ambiente é um ambiente onde você desfruta. Não é um ambiente para você me trazer perguntas. Amém? Não é um ambiente para você me perguntar aonde eu vou, como eu vou começar, que ano. Não. E eu entendi aquilo. Eu falei, nossa, existem níveis de oração. Amém. Existem níveis de profundidade em Deus. Em algumas delas, você não vai nem precisar falar. Até porque oração, irmãos, não é só você repetir um monte de coisa para Deus, né? Oração é uma comunicação. Então existe um momento onde você fala, mas existe um momento onde Ele fala. E você pode dizer, professor, mas eu tenho orado, Deus não está falando comigo. Você tem ficado quieto o suficiente para deixar Ele falar? Irmão, se a gente for sensível o suficiente e aprender a se calar muitas vezes, você vai perceber o quão alto Deus fala. Mas às vezes nós chegamos diante do Senhor para orar tão inquietos e com tantas coisas e tanta demanda. E a gente chega com a nossa lista gigante e apresenta. Pai, está aqui, ó, eu preciso disso, isso. Obrigado por isso. E mais isso e aquilo outro, e aquilo. E sai. E é como se o Espírito Santo estivesse falando, mas agora que eu ia começar a responder. Você só falou. Mas a oração é um momento de quietude também. É um momento de aprender a ouvir. Irmãos, experimenta. Coloca um louvor, uma música que te mantenha conectado, que te ajude. Experimente ficar 1 hora em silêncio diante de Deus. Ele vai falar com você, tenho certeza. 1 hora, professor, muito tempo. Irmãos, não é nem um dízimo do teu dia. O dia tem 24 horas. Quantos dias da semana a gente gasta 2 horas e 20 com o Senhor? Mas Deus não nos cobra, não nos lança em rosto. Mas a gente precisa entender que oração é um lugar também de receber. Eu sei que existem momentos onde a gente vai ter menos tempo. Às vezes você pode acordar mais cedo, antes do trabalho, e só ter 15 minutos, e só ter meia hora. Mas o meu pastor costuma falar uma frase, eu gosto de repetir. Deus não está te pedindo o tempo que você não tem. Ele está te pedindo o tempo que você tem. O tempo que você não tem, irmãos, é óbvio. Deus sabe que você trabalha, que você tem filho, que você tem esposa, marido, afazeres, que você serve na igreja, você tem um departamento para honrar. Não é sobre o que você já está fazendo. Mas eu sinto como se o Espírito Santo estivesse perguntando, todo mundo da sua vida tem um tempo específico para eles e para mim. Existe na nossa vida a hora do Espírito. Amém, gente? Porque você encontra pessoas que elas têm o trabalho, 8 horas por dia,
elas têm um tempo para ficar com os filhos, elas têm um tempo para fazer as refeições, elas têm tempo para aproveitar o esposo, a esposa, para fazer alguma coisa, para sair, para ir no cinema. E tudo aquilo que é importante na sua vida, você dedica tempo. Tudo que é essencial na sua vida, você dedica tempo. Porque tempo, na nossa dispensação, é uma moeda que é esgotável, né? O dia de hoje acabou. Amanhã é outro. E a gente não consegue recuperar. Não consegue reaver. Então, o próprio tempo sinaliza o quão importante nós achamos que alguma coisa é. Por exemplo, você recebe um salário do seu trabalho porque você fica uma determinada quantidade de tempo envolvido com aquilo ali. Se você tiver um emprego de carteira assinada e a partir de agora você falar para o seu chefe, eu só vou trabalhar meio expediente, o que ele vai te dizer? Você só vai receber metade. Por quê? Proporcional ao tempo é aquilo que você ganha. Eu não estou querendo dizer que você precisa orar 8, 9, 10 horas por dia. Talvez você não tenha tempo ou oportunidade de fazer isso. Mas você deveria querer orar 8, 9, 10 horas por dia. Essa é a diferença. É você começar a orar e da hora de ir para o trabalho e você falar: ô Pai, meu Deus, eu queria ficar aqui. Poxa, o Espírito Santo está tão bom. Eu preciso trabalhar, mas a gente continua. Amém, irmãos? Aleluia. Eu sei que vocês oram, tá? Aleluia. Mas eu creio que Deus tem um novo nível para vocês como igreja. Para a minha vida. Sabe, existem coisas que Deus está preparando para o futuro de vocês. Como eu falei, quem tem mais expectativa na festa? O filho ou os pais? Vocês têm declarado aqui, somos mais de 1000. Eu sei que vocês declaram com expectativa que a zona da mata vai ser alcançada. Mas quem tem mais expectativa? Irmãos, Deus está muito mais animado para o crescimento do que vocês. A questão é aonde estão as estratégias, aonde estão as direções, aonde estão os próximos passos? Na oração. Essa semana eu vim num culto de oração aqui de vocês. Eu orei com vocês, eu vi a atmosfera que vocês geram em oração. E é isso mesmo. Deus tem confiado coisas a vocês. Mas existe mais, amém? Existe um novo nível, uma nova profundidade a ser descoberta em oração. Uma vez eu vi um homem de Deus falar que a oração, ela é a sala de parto do profético. E você sabe que o profético é aquilo que nasce no coração de Deus para alcançar o coração do homem. Então aquilo que está no coração de Deus, clamando pelo coração das pessoas, precisa dar à luz por meio de algum lugar. E esse lugar se chama oração. À medida que você ora, o profético é introduzido no meio das pessoas, no meio da sua própria vida. A inspiração aumenta, a sensibilidade aumenta, o discernimento aumenta. E todas as ferramentas que Deus tem liberado sobre a vida de vocês, elas são potencializadas por meio da oração. Você vai falar: rapaz, tanta coisa boa acontece assim só de eu orar? Sim. Mas por que eu não vivo? Porque não ora. Professor, mas eu oro, então ore mais. Amém? Irmãos, Deus é uma fonte inesgotável, gente. Não existe limite. Quanto mais fundo você for, mais fundo fica. Mais ele tem. Você vai dizer assim: rapaz, mas eu orei aqui, eu fiz um momento especial, eu recebi coisas maravilhosas, incríveis que eu nem imaginava. Tem mais. Tem mais. E como eu falei, enquanto a gente ora, é como se algumas peças começassem a se encaixar, ainda que você não esteja vendo. Mas o nosso futuro, ou aquilo que está a seguir ou nos esperando, cada peça desse design ou dessa planta que Deus já desenhou,
A oração muitas vezes vai trazer coisas que estão no nosso futuro ainda, para o nosso presente. Por meio da oração, você pode acessar aquilo que você ainda tem para viver. E tocar em coisas que estão adiante de você. Que provavelmente, se você falasse com alguém, a pessoa vai dizer assim: rapaz, isso aí para acontecer vai levar muito tempo. Eu me lembro que quando a gente começou, antes de começar a construção do templo da nossa igreja, a gente fez uma maquete e deixou aquela maquete exposta no evento que a gente estava fazendo. E aí meu pastor estava perto da maquete e chegou um enviado do Tinhoso, perguntou para ele assim: você tem noção de quanto dinheiro você vai precisar para fazer isso aí? Aí o pastor ainda ia responder, achando que era uma pergunta sincera. O pastor falou: a gente tem uma estimativa. Ele falou: é muito. Vocês não vão ter como pagar essa obra. Você vai começar e vai ficar pelo meio do caminho. Misericórdia, né? E aí aquela pessoa saiu, meu pastor falou: rapaz, o diabo hoje está invocado, veio aqui só para me afrontar. Mas ele falou para a gente: irmãos, enquanto eu orava a respeito da construção do templo, Deus colocou uma certeza no meu coração: essa obra não é minha. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, Verbo da Vida de Juiz de Fora. Aquilo que Deus tem e aquilo que Deus está fazendo por meio da vida de vocês, entendam a forma como eu vou colocar as palavras. Não é responsabilidade apenas de vocês. O próprio Deus é responsável pelo que está acontecendo aqui. Amém? Eu sei que a gente tem que se apropriar da visão, porque nós é que vamos levar a visão. Vocês são a igreja, amém? Mas como eu tenho falado desde o começo dessa manhã, Deus está muito mais animado do que vocês, com muito mais expectativa do que vocês. Então, irmãos, se Deus está interessado em algo, quem é o homem para impedir? Quem é o diabo para dizer que não vai acontecer? Se o próprio Deus já deu o selo dele em relação a essa visão. Se o próprio Deus já testificou que ele está animado, pronto para produzir. Amém? Você está pronto para cooperar com Deus em oração para o que vai acontecer nessa cidade? Irmãos, nenhum avivamento que a terra experimentou aconteceu sem oração. Se você for estudar todos os avivamentos ao longo dos anos, eles começam com pessoas que começam a orar. E não são as pessoas que começaram a orar na igreja, não. Elas começaram a orar nas suas próprias casas. Sabe, quando vocês se reunirem, os cultos vão ser cada vez mais gloriosos. A partir de que em casa, cada um construa esse fundamento em oração. Amém? Aleluia. 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 Eu creio numa chama, sabe, subindo nos nossos corações na manhã de hoje. Uma chama com fervor a respeito de oração. Eu e você entendemos que nós fomos criados para ter comunhão com o Espírito Santo. E que o lugar de oração é um lugar de direção, de sabedoria, de instrução. É um lugar de acesso. É um lugar de tocar no seu futuro, amém? Aleluia. Eu quero ler com vocês Salmo 141, você pode abrir, por favor. Salmo 141, no versículo 2. Salmo 141, no versículo 2. O salmista está dizendo aqui: suba a tua presença, a minha oração, como incenso. E seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Suba a tua presença, a minha oração, como incenso. Olha para cá, irmãos. Não existe incenso sem fogo. Não existe incenso sem fogo. O salmista está dizendo: suba, que a minha oração alcance o Senhor como um incenso, como um bom perfume, como um aroma. Mas o incenso, irmãos, ele precisa de fogo para queimar. Amém? Sabe, existe
Meu Deus, como é que eu vou explicar isso para você? Sem te assustar muito. É como se o Senhor tivesse colocado nessa manhã um rio sobre nós, mas um rio de fogo, amém? É algo contínuo, é um movimento, é um fluxo, mas é um rio quente. Aleluia. Você crê nessas coisas? Você crê que a unção é capaz de te pegar hoje e te impulsionar para viver esse novo tempo? E repete assim comigo: eu vou manter o fervor de uma vida de oração. Aleluia. Aleluia. Não existe incenso sem fogo. Não existe oração que vai chegar diante de Deus sem uma intensidade de coração. Não estou falando de intensidade de voz, não estou falando de intensidade de jeito. Eu estou falando de intensidade de coração. Estou falando de você chegar diante de Deus com fervor, literalmente. Animado, empolgado, crendo naquilo que está saindo da sua boca. Aleluia, pronto para receber as respostas divinas sobre a sua vida. Você está pronto para isso? Você está disponível para orar agora? Então se levanta, vamos começar a praticar essa palavra. Nós vamos lançar algumas âncoras do nosso futuro agora por meio da oração. Nós vamos começar um momento agora e eu quero que você declare coisas a respeito dessa igreja, dessa visão. Coisas a respeito da sua vida, do seu futuro. Nós temos um ambiente favorável aqui nessa manhã. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele está preparando, sabe, como uma ave que fica sobre os ovos, protegendo, aquecendo aquilo ali para o futuro. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, por uma consciência maior de oração. Obrigado, Pai, por uma consciência maior de comunhão com o Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque nós não estamos aqui para ser servidos por Você, mas para Te servir, Pai. O objetivo da nossa vida, Pai, não é impressionar aos homens. O objetivo da nossa vida, Pai, não é ter uma estrutura que faça o nosso nome prevalecer. Não, não. O objetivo da nossa vida é fazer o Seu nome conhecido. O objetivo da nossa vida é refletir a Tua imagem. O objetivo da nossa vida, Pai, é fazer com que ao olharem para nós, os nossos olhos passem aquele que habita dentro de nós, a Tua verdadeira essência. Sou cantar a malganagastiquia. Obrigado, Pai, por essa consciência de oração crescendo no coração de cada um dos meus irmãos, Pai. Obrigado por eles entendendo que nós somos feitos para desfrutar de íntima comunhão com o Senhor, Pai. Obrigado por essa consciência se espalhando por todos os membros dessa igreja, dessa visão. Obrigado, Pai, porque a Tua Bíblia é verdade quando ela diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, Pai. Socambramagas, Kika, Vrossa, Naramanalamanaramanaramas. Racandaramagosa, Capravamanaramanaramanamas. Ore, meu irmão, ore. Choqueteremanaramanaramanaramanaramanaramanaramas. Rakandaramanaragastikia. Brukundagavaga so cantalamab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 
Pai, nós te rendemos graças por aqueles que virão, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós estamos prontos para receber os perdidos, Pai. Obrigado porque nós estamos prontos, Pai, para os leprosos. Nós estamos prontos para os enfermos, para os aleijados. Nós estamos prontos, Pai, para os ex-presidiários, para as pessoas que o mundo não acredita mais. Nós estamos prontos, Pai,
para as pessoas que o mundo desprezou, descartou. Mas aqui tem um povo que sabe amar. Aqui tem um povo que sabe amar. Aqui tem um povo que sabe amar, Pai. Brossa cantaramanaramavosa. Nós te louvamos, Pai, por cada pessoa que vai chegar até esse prédio, que chegarão até os novos prédios. Obrigado, Pai, porque a visão do presente não limita o nosso futuro. O nosso futuro, ele é espelhado naquilo que o Senhor disse, Pai. E se o Senhor disse, é uma realidade sobre nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por cultos cada vez mais avivados. Obrigado pela Tua glória ainda mais intensa em cada reunião, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo selando cada ministração aqui, Pai. Nós te louvamos, Pai, por mais músicos, por mais diáconos, por mais trabalhadores, por mais colaboradores. Nós te louvamos por pessoas fiéis à visão. Nós te louvamos por pessoas que vão investir nessa visão. Nós chamamos, Pai, pessoas que vão colaborar, que vão contribuir. Nós chamamos pessoas, Pai, que vão de fato agarrar essa palavra e vão estar dispostos a correr com ela. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque essa igreja, Pai, está aqui, Senhor, com o intuito de te seguir, Espírito. Obrigado porque eles estão sensíveis à Tua voz. Eles estão sensíveis aos Teus comandos. Eles estão prontos, Pai, a Te obedecerem. Sunkambramanagavosa, bracandagovoga sacambramamamamamas. Cora ma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 s. Coça cataramanaramanaramanaramanaramas. Cora mamamamamamamamas. Aleluia. Sore cantaramamamamamamamas. Cora mamamamamamamas. Soquetere mamamamamamamamas. Cambramavugoso cantaramamamamamamamas. Se você estiver aqui, você tiver direção de orar por alguma pessoa, eu quero que você fique à vontade nesse momento. Procure alguém, ore com alguma pessoa. Declare ou derrame algo de Deus sobre a vida dela. Aleluia. Ore sobre alguém, declare aquilo que está no coração sobre a vida dessa pessoa. Nós somos igreja, nós nos fortalecemos juntos. Shuki ambrovou sakam pra maganagaste aqui. Sakantaka ambrovou aleluia, 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 aleluia. Emerson, você pode vir aqui? Tarcísio, eu queria que você orasse por ele, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos gerando coisas sobre o nosso futuro nessa hora. Shuka pramavuga sakatara ma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 s. Sukandara ma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 s. Shokyambra ma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 s. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pela consciência de unidade dessa igreja cada vez mais forte, Pai. Cada vez mais forte, Pai. O senso de igreja, de comunidade, de propósito, de valor.
Polos, você pode orar pelo Moisés. Recantará soia dele Shuya hamra voga saka prama vona gastikia. Brakata managada gastikia. Shukete ke baba 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 baba. Brukotoma baba 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 baba. Hallelujah. Woo! Shara baba 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 baba. Shakata mama 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 mama. Hallelujah. Baba 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 gaso que tere baba 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 baba. Shakata brama gavo saka brama mama 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 mama. Hallelujah. Ora caixa kata brama mama mama gastikia. Vrum brama mama 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 mama. Brekam brama mama 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 mama. Shuka andarava mama mama baba baba baba. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Show hamrava managanagastikia. Oh, mrakanda na manala maganagastikia, mramama mama mama mama. Kore mama 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 mama. Aleluia. Aleluia. Albertone, você pode vir aqui? A gente quer orar por você, pelo seu joelho. Senta ali, senta na cadeira ali, por favor. Queria pedir a ajuda do pastor, do Tarcísio, da Virgínia. Queria que a gente colocasse as mãos sobre o Albertone, sobre o joelho dele. Se você não estiver envolvido em alguma oração, estende suas mãos para cá, amém? Nós somos igreja, irmãos. E isso é ser igreja. Obrigado, Pai, porque nós não sabemos os diagnósticos ou aquelas palavras que os médicos podem ter dito para o teu filho, Pai. Mas nós cremos em uma palavra, Pai. Nós cremos em um nome que está acima de todo nome, Pai. E uma coisa eu sei, Pai. Não vai haver cirurgia. Ou sacatagadavá. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou querer uma rolada dessa.
Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Brahmamaganagasu Kotoromanaramanaramas. Koshakataramanaramanaramas. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Koramaganamas. Soquembravamanaragasto. Aqui, Chucambravanagadagasto. Aqui, Bro Brahmamahamanagavosa. Chore mamamamamama. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Obrigado, Pai, por essa manhã. Nós te louvamos, Pai, pelo teu Espírito, pela tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque nós temos a consciência de que sem o Senhor, Pai, nada poderíamos fazer, Pai. Mas de posse dessa palavra, Pai, não haverão impossíveis. Não haverão impossíveis. Como o próprio mestre disse, se creres, tudo é possível ao que crê, Pai. E aqui está diante de você, Pai, um povo da fé. Um povo que crê contra as circunstâncias. Um povo que crê ainda que o natural não dê a situação favorável, Pai. Mas a nossa fé está firmada em Ti. A nossa confiança está no Senhor. Poderoso é o nosso Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor nunca perdeu uma guerra. O Senhor nunca perdeu uma causa. Obrigado, Pai, porque a nossa fé está no Senhor. Deus forte e poderoso. Oh, aleluia, aquele que habita num alto e sublime trono. Aquele que detém todo o poder, toda a glória, toda a honra, toda a majestade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós não servimos um Deus de barro, de lata, de pedra. Mas a tua palavra diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Os seus cabelos são brancos como a lã. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus forte e poderoso sobre a nossa vida, Pai. Nós te louvamos por esse tempo, Pai. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Gente, foi uma honra, um prazer estar com vocês nesse tempo. Ainda vou ter mais um momento ainda amanhã na aula de consagração para aqueles que estiverem aqui. Mas obrigado, Verbo Juiz de Fora, pastora Adilson e Virgínia, por todo cuidado, por todo carinho, toda a honra sobre a minha vida nesse tempo. Vocês são presentes de Deus para a minha vida, amém? Parte do cumprimento das promessas que o Senhor me disse no passado, né? E como eu ministrei naquele domingo, eu falei, se Deus cumprir uma parte é porque Ele vai cumprir o todo. Se vocês têm visto algo na vida de vocês que Deus já começou a fazer, vocês podem ter certeza, Ele vai completar todas as coisas, amém? Deus é bom, viu? Um grande abraço para vocês.